beber dessa fonte, Pai. Que este rio esteja a passar por este lugar nesta manhã, Senhor. Tirando tudo que não pertence a Ti. Tirando tudo aquilo, Pai, que nos afasta de Ti. A Tua fonte está disponível. Bebe dela quem tem sede. Eu queria que você levantasse as suas mãos bem alto e dissesse para Deus nesta manhã: Pai, eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede de Ti. Eu quero beber desta água. Eu quero beber desta fonte eterna. Eu quero beber desta água que jorra para a eternidade, como diz a Tua palavra, Senhor. Ministre em nossos corações nesta manhã. Fale conosco nesta manhã. Que saiamos daqui transformados, regenerados. Que saiamos daqui, Deus, com uma semente de mudança e de transformação na nossa vida, no nosso eu, no nosso cristianismo, naquilo que nós representamos para o reino de Deus. Leve a nossa mente cativa a Ti, Senhor, nesta manhã, para entendermos, para praticarmos, para vivermos a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Pode se assentar. Que bom que você está aqui. Esta manhã eu quero partilhar algo interessante. De tempos em tempos nós temos que voltar em alguns assuntos. E o tema de hoje é: a sua fé tem coragem? A sua fé é corajosa? Não basta termos fé, nós precisamos ter uma coragem para colocar a nossa fé em ação, porque muitos têm fé só para se relacionar com Deus. Mas isso não é suficiente, nós termos uma fé apenas para nós crermos que Deus existe, para nós orarmos a Deus, para nós falarmos com Deus, para nós crermos que Deus é poderoso para fazer algo dentro da nossa vida, no nosso coração. Há algo mais dentro da nossa fé, há algo mais dentro de uma fé que faz a diferença, que essa fé precisa ter uma coragem para impulsionar-nos a fazermos algo por Ele, algo pelo próximo, algo pelo reino de Deus. Então a fé que nós temos no nosso coração, ela não pode servir só para nós mesmos. Nós precisamos ter essa fé para também levar a palavra, para também testemunhar do reino de Deus, para também ser fonte de bênção para outras pessoas, para não estarmos parados, paralisados no nosso próprio mundinho, preocupados apenas conosco. Eu aceitei Jesus, eu encontrei a salvação, o Senhor é meu Senhor, e o resto que se dane. As outras pessoas que se lixem, eu já consegui a minha salvação, agora eu vou trabalhar, vou viver a minha vida, e os outros, eu quero lá saber dos outros. Não há como nós vivermos uma vida de fé, vivendo um egoísmo. O evangelho é para o outro, o evangelho é para o próximo. E eu quero desenvolver um pouco esse tema hoje dentro da igreja, partilhar isso contigo. Nós precisamos ser mais ousados, mais destemidos, mais determinados em viver aquilo que Deus quer que vivamos. Amém, queridos? Atos 15, 28, abra comigo, por favor. Atos 15, 28. A palavra diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Aqui o apóstolo está dizendo: olha, pareceu bem ao Espírito, diante da minha vida, diante da minha busca, diante da minha entrega com Deus, diante do meu relacionamento com Deus, pareceu bem ao Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco de uma maneira grandiosa. Muitas vezes nós esperamos e vamos até atrás de orações, e vamos até atrás de eventos e movimentos onde tem um profeta que fala: eis que te digo, o Senhor manda dizer. As pessoas ficam procurando isso. Normalmente quem fica procurando profeta para todo lugar é porque tem um relacionamento fraco com Deus e lê muito pouco a Bíblia.
Porque quando você quer ouvir a voz de Deus, você simplesmente ora e você vai ler a Bíblia, porque Deus fala conosco através da leitura da palavra de Deus. Nós oramos a Deus, buscamos a Deus, agora eu quero ouvir a voz de Deus, então você vai ler a palavra, porque Deus fala através da palavra. Só que o crente, ele tem preguiça de ler, ele tem preguiça de ficar muito tempo orando, ele tem preguiça de se dedicar, ele tem preguiça, então é muito mais fácil, está vindo aí o profeta Charamandaia, ele vem aí fazer o evento tal, aí todo mundo, a crentaiada, é uma reunião de todas as igrejas dos crentes que vão lá, entendeu? Porque o profeta Charamandaia está lá, porque ele vai entregar recado de Deus, e normalmente esses cultos estão assim, lotados. Porque o povo quer receber recadinho de Deus, eles não querem buscar, eles não querem pagar o preço, eles não querem renunciar, eles não querem viver uma vida de relacionamento, eles querem algo fácil, uma receita. E relacionamento com Deus, vida com Deus não funciona assim. Nós precisamos ter um relacionamento tão bom com Deus, a ponto de nem tudo nós esperarmos um terremoto, vermos uma labareda de fogo descendo do céu, agora sim é verdade, porque eu vi o terremoto tremeu, eu vi a orla do manto, eu vi a asa do anjo. Tem gente que só aceita se for desse jeito. Não, Deus fala como nosso amigo diácono hoje aqui falou, palavras rebuscadas, na brisa, não é? Suave. Deus não precisa às vezes de fazer estardalhaço para falar conosco, Ele ministra no nosso coração, pelo nosso relacionamento. Pareceu bem ao Espírito Santo. Muitas vezes nós vamos tomar decisões que nós simplesmente vamos ter que tomá-las na fé que nós temos em Deus, no nosso relacionamento com Deus, na nossa busca diária com Deus. Eu estou sentindo no Espírito que a direção que eu preciso ter é essa. Eu estou sentindo no meu Espírito que eu preciso fazer isso para Deus, que eu preciso fazer isso para fulano, que eu preciso ter firmeza nessas alianças, nessas direções. Pareceu bem ao Espírito Santo. Às vezes nós questionamos, às vezes eu já questionei, eu tomei decisões na minha vida que eu não vi nada. Eu costumo dizer, né, eu não sonho nem com a maçã. Tem gente que Deus fala toda hora, fala até o que vai comer no pequeno almoço. Sabe, porque Deus me falou porque eu tenho que comer manga. Deus me falou porque eu tenho que virar à direita agora, porque Deus me falou. Tem gente que fica falando com Deus o dia todo. Eu falo, rapaz, eu estou fraquinho demais, eu sou o pastor da igreja e não né? Cara, eu tomei decisões na minha vida, porque Deus vai testar muitas vezes as nossas decisões. Terão momentos que Deus vai ficar em silêncio, e Ele simplesmente vai testar. Eu quero ver se Ele vai tomar alguma decisão por Ele mesmo, pelo relacionamento que nós temos, pela confiança, pela dependência, ou eu vou ter que falar toda vez. Nem tudo Deus vai falar contigo, nem tudo Deus vai falar conosco, nem tudo Deus vai explicar para nós. Deus não deve explicações para nós. Muitas vezes nós vamos ter que tomar um passo de fé e crer que Deus é fiel e ponto final. E nós questionamos, Deus, por que o Senhor não falou claramente comigo? Por que o Senhor não apareceu diante de mim e falou, Marcelo, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Para algumas pessoas Ele faz isso claramente, para outras não. Ele vai plantar um desejo no coração e você vai ter que dar passos de fé. Você vai ter que ter coragem e ousadia, e é sobre isso que nós estamos falando. Se eu perguntar hoje aqui, quem tem fé, levanta a mão. Todo mundo vai levantar a mão. Agora, a fé precisa ser mais corajosa. Quem tem fé para dar uma oferta de 2.000, de 3.000, para colocarmos ar-condicionado? Quem tem fé para dar uma oferta de 7.000 euros para nós construirmos o parquinho das crianças aqui embaixo? Quem tem fé para abrir mão das coisas, do seu tempo, para você vir aqui evangelizar, para você participar de uma célula, para você ajudar a fazer obras na igreja? É diferente, já muda. É mais fácil levantar a mão e falar que tem fé
porque você acredita em Deus, mas a tua fé ela tem ousadia e coragem para entrar em novos territórios, aonde vai tomar o seu tempo, aonde vai envolver o seu dinheiro, aonde vai envolver o teu suor, aonde vai envolver os teus recursos, porque uma coisa é você desejar ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você, ter tua mente, ter o teu coração, ter o teu bolso. Nós precisamos ser uma igreja que é ensinado como um cavalo. Você já viu aqueles cavalos treinados? Eles obedecem a tudo, você não precisa ficar puxando, você só fala, às vezes faz... Tem gente que treina cavalo assim, só fala, só faz um negocinho, o cavalo obedece, não precisa ficar puxando ali a rédea. Essa é a maneira correta do cristão viver com Deus, vivendo os princípios. Não precisa Deus ficar forçando, o anjo forçando, as pessoas, os pastores, não, é por aqui, não vai por aí, rapaz. E tem crente que se comporta igual um jumento. Eu não vou perguntar, quem aqui é crente jumento? Mas muitas vezes nos comportamos como crentes jumentos, aonde não obedecemos, aonde damos um trabalho. Deus está falando, é por aqui, você não, eu quero ir por aqui. Os pastores, as pessoas estão te aconselhando, olha, vai por aqui, faz isso, se você fizer isso você vai se dar mal, e nós teimamos em fazer aquilo que é contrário ao direcionamento de Deus, ao direcionamento dos pastores, ao direcionamento dos líderes, ao direcionamento de quem está orando e pagando um preço pela tua vida, que é o teu bem e te ama, e vai falar a verdade na sua cara. É impressionante isso. Um crente que vive dessa maneira, a todo instante ele tem que ser guiado, a todo instante ele tem que ser direcionado. Se você deixá-lo 10 minutos parado, ele vai fazer coisa errada. Conhece gente assim? Se ficar sozinho vai fazer tudo errado. Você se lembra de Caim? Caim foi oferecer a oferta, foi reprovado. Deus não aceitou o coração de Caim, e muito menos a sua oferta. Ele ficou chateado, com inveja do irmão, porque o irmão ofereceu um holocausto que foi aceito a Deus. Deus chegou para Caim, falando com ele, assim como eu falo contigo agora, e falou: Caim, cuidado, se você proceder bem, se você fizer uma oferta de verdade, eu vou aceitar você e a tua oferta. Agora cuidado, porque o mal já está tomando conta do teu coração, cabe a você dominá-lo. Se você não dominar, vai acabar. Nem Deus conseguiu mudar o coração de Caim falando face a face com ele. Caim foi e matou o irmão por inveja, não quis fazer o certo, ele preferiu assassinar o irmão do que fazer aquilo que era certo e que ele teria outra oportunidade. Crente difícil. Muitas vezes eu vou me incluir também, para você ficar menos ofendido. Muitas vezes nós estamos sendo cristãos que se comportam como jumentos dentro da igreja, porque nós apenas chegamos, nos sentamos, assistimos o culto e vivemos tudo aquilo que nós queremos lá fora. Nem aqui dentro da igreja, às vezes, as pessoas conseguem fazer com que você viva o plano de Deus dentro da igreja. Você é simplesmente um espectador, um ouvinte. E a palavra de Deus é clara quando ela diz: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Ser praticante, uma fé corajosa, não é uma fé que apenas ouve, é uma fé que pratica, é uma fé que ouve e pratica, é uma fé que ouve e coloca em ação, é uma fé que ora e também tem ação. Há uma diferença. Nós poderíamos estar muito mais longe, nós poderíamos estar muito maiores, nós poderíamos ter muito mais pessoas aqui nesta manhã, mas somos preguiçosos. Quantas pessoas nós evangelizamos essa semana? Quantas pessoas nós chamamos durante a semana toda? Por favor, eu preciso levar alguém na igreja, eu preciso evangelizar, eu preciso falar. Eu sei que eu trabalho muito, eu sei que tem muita coisa, mas a minha prioridade é o reino de Deus. Eu preciso falar de alguém porque eu fui alcançado, eu preciso alcançar.
Quem fica com essa sede de buscar a Deus, com essa sede de fazer o reino. Eu preciso ver o que a igreja está precisando, eu preciso ver o que o trabalho tal está precisando, eu preciso ver, tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro da igreja, é tanto evento, que você fica aqui 10 minutos falando do evento da igreja, e é um sacrifício. O povo tem que vender bala, o povo tem que vender rebuçado, o povo tem que fazer brigadeiro, o povo tem que, rapaz, é um sacrifício para você conseguir pagar um negócio de 30 euros, de 50 euros, A igreja investe na sua vida, a igreja investe nos seus filhos, nos nossos filhos. Aí chega lá na frente, os nossos filhos tá tudo errado, se envolve com pornografia, se envolve com vício, se envolve com tudo que é errado, com amizades erradas. Aí você dentro da igreja, que eu não sei, o que eu errei, sabe o que você errou? Você não foi exemplo dentro de casa, você não ajudou, você não investiu, você não pagou o preço, porque os nossos filhos vão fazer aquilo que vem em nós a fazer, e não aquilo que nós falamos. Então essa fé, ela precisa ser corajosa, para sermos testemunhas dentro da nossa casa, nos nossos lares, nos nossos casamentos, dentro da igreja, querido. O general Naamã estava com lepra, você sabe a história. Ele ficou sabendo que tinha um profeta em Israel, poderoso. Ele saiu com uma caravana longe, milhares de quilômetros, chegou lá na frente da casa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu nem saiu para atendê-lo, mandou o ajudante, falou: ó, vai lá e fala para Naamã, dá 7 mergulhos lá no rio Jordão, e ele ficará curado. Aí o ajudante saiu e falou assim: ó, o profeta falou para você ir lá no rio e mergulhar 7 vezes. Ele ficou bravo. Rapaz, tantos rios com águas limpas e não sei das quantas, não sei aonde. Ele pediu para eu mergulhar nesse rio Jordão sujo. Eu achei que ele sairia da porta e viria ter comigo, e estenderia a mão e colocaria a mão no lugar da ferida e dissesse: ó Deus Todo-Poderoso, que estás nos céus e na terra. Ele achou que o profeta sairia da casa e faria uma super oração poderosa. Às vezes nós queremos que Deus se manifeste assim na nossa vida. Não, querido. Muitas vezes vai chegar alguém e vai falar para você: ó, fulano não pode te receber não, mas ele falou para você ir lá e mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E você vai ser curado. Às vezes nós temos uma expectativa, não só do milagre, mas nós queremos que o milagre aconteça assim. Deus, eu quero um milagre, mas olha, tem que ser assim, 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 assim. Nós queremos ensinar a Deus e queremos esperar a Deus do jeito que nós queremos que o milagre aconteça na nossa vida. Eu queria um milagre, né? Se você sabe, eu fiz a cirurgia segunda-feira passada, o tumor foi retirado, graças a Deus não tem mais nada, entendeu? Mas eu queria um milagre, porque eu já vi tantos milagres acontecendo, e eu fui lá, antes falei: eu quero tirar um raio-x, uma ecografia, eu quero comprovar que o tumor está lá. E fui lá, viu, a mulher mostrou: está aqui, Marcelo, tem 2 centímetros e está aqui, barará, barará, barará. E eu crendo, orando, xaralá, barará, barará. Vou chegar lá, vou surpreender o médico vai colocar a câmera assim na bexiga. Ué, cadê? Acabou, não tem mais nada. E eu ia falar assim: toma, você está vendo? Ainda você zoou, porque eu falei: doutor, tem que fazer a cirurgia mesmo? Ele falou assim: olha, o milagre é contigo, não é comigo. Ainda zoou com a minha cara, que vocês aí de igreja, e eu assim, ó, mordeu. Ah, Deus, mostra para esse doutor, para esse médico que há Deus, né? A gente quer que o milagre aconteça, e eu vou te falar, eu tinha fé, eu tive fé, para não ter essa segunda cirurgia falei: não, o milagre vai acontecer, esse médico vai se converter. Rapaz, fui lá, filho, não teve jeito, tive que ficar 3 dias com o negócio, né? Tirou o tumor, foi um sucesso a cirurgia. Amanhã eu vou ter consulta com ele, para ver o que vai fazer mais, se precisa fazer mais alguma coisa, alguma químio, alguma coisa, ou se não, ou se está tudo ok. Nós queremos que o milagre aconteça de um jeito, mas não aconteceu do jeito que eu quis, mas foi milagre do mesmo jeito.
porque foi detectado antes, no início, foi detectado tudo, o procedimento foi feito. Deus usa os médicos também, mas nós queremos ver fogo descer do céu. Nós queremos que aconteça as coisas do jeito que nós achamos que tem que acontecer. Pareceu bem ao Espírito Santo. Querido, busque a Deus. Atos 15, 25, a palavra diz: assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado tudo pelo reino. É esse tipo de fé que nós precisamos ter, uma fé para arriscar tudo aquilo dentro do nosso dia a dia hoje, que nós vivemos em Portugal. Arriscar tudo pelo reino de Deus, priorizar o reino. Quando a Bíblia fala buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, o básico, isso vai ser acrescentado. Nós invertemos as coisas, nós queremos primeiro procurar as coisas, e depois, se der, a gente busca o reino em primeiro lugar, e não funciona assim com Deus. É buscar e pôs o reino em primeiro lugar. E sabe o que eu aprendo nesse texto aqui? Sem risco não há vitória, sem risco não há recompensa. E essa frase, ela bateu no meu coração. Querido, se você quer conquistar alguma coisa, se você quer ter um casamento bem sucedido, se você quer ter uma vida financeira bem sucedida, se você tem um alvo, como o diácono disse, eu quero ser milionário, amém, não está errado em ser milionário, mas o preço para ser milionário é muito mais alto do que o preço de uma pessoa que está apenas querendo ganhar X euros. O preço que nós pagamos para termos um casamento, eu quero ter o melhor casamento, bispo, meu casamento eu quero assim, assim, ok, a tua fé vai ter que ter mais coragem do que a dos outros. Eu quero ter uma família assim, eu quero ter uma empresa assim, eu quero ter um nível de dinheiro assim, eu quero tudo que você almejar na tua vida, que é muito alto, que é muito grande, você vai ter que pagar um preço muito mais alto do que as outras pessoas normais pagam. Porque a vida é assim. O nosso nível de relacionamento com Deus, ele não é medido pelas nossas conquistas, mas ele é medido pelas nossas renúncias. O quanto eu estou disposto a renunciar por Deus, é aquilo que vai definir se a minha fé é uma fé ousada, é uma fé corajosa ou não. Porque se nós não vivermos uma fé, que nós estamos dispostos a renunciar pelo reino, querido, esse é um cristianismo muito raso e muito medíocre. Nós precisamos viver uma vida onde a fé, o nosso relacionamento, e fé Deus colocou em nós para nos relacionarmos com Ele. Não foi fé para você adquirir coisas, a fé é para você se relacionar, é para você confiar. E na tua confiança em Deus, no relacionamento, você é ousado para dar passos, e aí você vai conquistando as coisas. Por quê? Porque Deus, Ele vê o nosso coração, Ele está aliançado, Ele está confiante em mim, Ele deposita toda a sua aliança em mim, Ele ama a minha presença, Ele ama me buscar, Ele paga um preço, e Deus fala, não tem como não abençoar essa pessoa, não tem como, eu preciso prosperar. Diga comigo, sem riscos não há recompensa. Uma recompensa, querido. Todo dia nós estamos arriscando. E arriscar diz respeito a algo que você se entrega, que você se compromete. Eu estou arriscando tudo que eu tenho por uma causa maior, por alguém que eu amo. Ninguém arrisca nada se aquilo não for importante para ti. Como pai, é fácil você se arriscar por um filho. Mas e aí, você se arrisca pelo seu cônjuge do mesmo jeito ou não? Porque a gente ouve no mundo aí que, eu amo mais o meu filho do que o meu marido, eu amo mais o meu filho do que a minha esposa. Mas biblicamente você tem que amar mais o teu marido do que os seus filhos. Se você ama mais os seus filhos do que o seu marido, você está pecando. Se você ama mais os seus filhos do que a sua esposa, homem, você está pecando.
Porque a ordem é essa: você ama mais o seu cônjuge, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão em uma só carne. O problema de muitos casamentos não darem certo é isso, porque nós não amamos o nosso cônjuge como deveríamos amar. Então nós não vamos arriscar tudo para dar certo, não vamos arriscar tudo. E querido, os princípios são fortes mesmo. Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus arriscou tudo, querido, para viver uma missão que era maior que ele. O nosso chamado é maior que a nossa vida. O teu chamado em Deus é maior que a tua própria vida. Então, se você não arriscar tudo que você tem, por amor a Deus, por amor ao reino, por amor ao propósito de Deus, a sua missão, você está em maus lençóis. Todos nós seremos julgados, todos nós seremos confrontados. Existe uma batalha dentro de nós entre o medo e a fé. O contrário da fé é medo. Porque quando você tem fé, você avança. Quando você tem fé, você se lança. Quando você tem fé, você arrisca. Quando você tem fé, você fala: não importa, eu sei que no final vai dar tudo certo, porque o meu Deus é um Deus de milagres. E você vai se lançar. Você não fica fazendo conta, você não fica: ai meu Deus, e se não der? Ai meu Deus, ai, e o que vão falar? Ai, e eu vou, e vai faltar, ai, e nós ficamos com medos nossos pessoais, e esses medos que nós temos, impedem-nos de vivermos uma fé ousada, de uma fé aonde Deus colocou dentro de nós, para avançarmos e conquistarmos os novos territórios que Deus tem para nós. Sabe por que muitas vezes nós estamos nas mesmas situações, nos mesmos problemas, nos mesmos conflitos, nas mesmas crises, no mesmo nhenhenhê, no mesmo rame-rame? Sabe por quê? Porque não temos coragem e ousadia de darmos os passos para a nossa cura, de darmos os passos para permitir que sejamos confrontados em amor. Não queremos que mexam nos nossos problemas, não queremos que mexam nos nossos conflitos interiores. Não mexe aqui não, nessa área não toca. Ai, no meu passado deixa ele, está aqui vivinho. Essa ferida aqui, não, eu estou coçando ela aqui. Aí quando está sarando, você tira a casquinha e come. Nós fazemos isso em adultos, com situações dentro da igreja, conflitos, problemas emocionais, traumas, que nós teimamos em não tratar, e todas essas situações estão paralisando a sua vida, paralisando o seu chamado, calando a tua voz profética. E a vida é assim. As pessoas querem: bispo, eu quero servir a Deus, eu quero honrar a Deus, bispo, eu quero ser usado, bispo, eu estou disponível. Só que aquilo não dura muito tempo. Por quê? Porque a pessoa não consegue tratar as suas feridas, as suas questões emocionais. E a pessoa chega aqui, hoje é dia de revisão de vida, de volta. Toda volta de revisão de vida é assim. As pessoas chegam impactadas. As pessoas chegam: meu Deus, agora eu entendi. Bispo, encontrei o meu lugar. Essa é minha igreja, conta comigo. A pessoa está doida para evangelizar. Ela está com sede de fazer as coisas para Deus. Mas se ela não se tratar, depois de 2 meses, nem na igreja ela está. Que é o que acontece com muita gente, a maioria. Por quê? Porque falta o compromisso, falta a fé, falta o arriscar-se, falta o renunciar. Ninguém aqui é perfeito, querido. Todos nós cometemos erros. Mas os erros não podem te paralisar. Você tem que se levantar e continuar em frente. Se levantar, se curar e continuar em frente. Por quê? Porque sem riscos não há recompensa. Deus não vê nada como risco. Nós que enxergamos o risco. Por quê? Porque falta fé para a gente. Quando os discípulos entenderam aquilo que Jesus tinha feito na cruz e ressuscitou, antes de Jesus ressuscitar, eles estavam presos
trancados em casa com medo da perseguição. Quando eles viram, rapaz, Jesus ressuscitou. Não. Eles passaram a ser presos porque eles não tinham mais medo de nada. Por quê? Convicção, fé. Eu vou arriscar tudo por Jesus. Eu vou arriscar tudo. Ele morreu na cruz, ressuscitou. O que mais pode nos separar do amor de Deus? O que mais pode me impedir de realizar a obra do Senhor? Nada. Nada. Eu vou me lançar completamente. E por isso o Evangelho de Deus está até hoje entre nós, e somos mais de 4 bilhões de cristãos no mundo todo. Sabe por quê? Porque alguém lá atrás decidiu viver uma fé corajosa, arriscando e perdendo a sua própria vida por amor ao reino de Deus. Mas nós não. Eu vou arriscar muito, bispo. É o meu dia de folga, bispo. O único dia que eu tenho, bispo. Pois é, querido, você quer mais? Você quer mais de Deus? Você vai ter que, no teu único dia de folga, você vai ter que fazer alguma coisa para o reino, você vai ter que, porque Deus nos chama desocupados. Deus nos chama desocupados. Deus vai chamar aquele que está ocupado, Deus vai chamar aquele que está com a rotina completamente cheia. É esse que Deus usa, é esse que Deus quer usar. Então para Deus não é um risco, mas para nós é. E se as coisas estão muito arriscadas para nós, é porque está denunciando que está faltando relacionamento e confiança em Deus. O povo estava sendo liberto do Egito. Para eles era mais fácil ficar no Egito. Não, aqui a gente já está aqui habituado com a nossa sopa de cebola, com as chicotadas, mas tem comida aqui, está tudo de boa. Na carne, foi complicado eles seguirem Moisés. Até o próprio Moisés estava com dúvida. Eles não vão acreditar em mim, eles não vão querer que eu siga. Deus falou, vai que eu estou contigo, eu vou mostrar sinais, eu vou fazer prodígios e maravilhas. Eles vão crer em ti, eles vão crer que eu estou te enviando. E a cada dificuldade o povo reclamava. A cada passo de fé que tinha que ter, o povo reclamava. Por mais que nós aqui sejamos cristãos e tenhamos um bom relacionamento com Cristo, quando nós estivermos diante de uma situação difícil, de crise, de perigo, a nossa carne vai gritar, eu vou morrer. A nossa carne vai gritar, eu vou morrer, eu vou perder, eu vou... É nessa hora que nós temos que viver e colocar em prática a fé. Porque a fé não é sentir, a fé é saber. Eu sei. Você não sente a fé, eu estou sentindo fé, não, você sabe, a palavra de Deus diz que nós devemos confiar em Deus, então eu confio, não preciso sentir, você confia, acabou, é uma informação, a fé é uma informação, a fé não é sentimento. Nem sempre você vai sentir, mas você tem que saber sempre, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para cumprir até o último dia. É uma informação, não é um sentimento. E isso é a palavra de Deus. E no meio desse caminho, Deus vai testando a gente. Moisés, por mais que ele tinha um relacionamento com Deus ali, ele conversava com Deus, mas ele também estava sendo tratado, porque ele chegou lá no Mar Vermelho, o exército vindo, e o povo começou a ouvir o exército do faraó vindo. Imagina você ouvindo um exército, você fala, meu Deus, de lá estamos cercados, ninguém tem espada, ninguém tem nada, as nossas mulheres e crianças estão aqui para nossa frente o Mar Vermelho. E Moisés chegou para Deus, Deus, e agora? O que nós vamos fazer? O povo está sendo cercado de lá, o mar. Deus, olha o que Deus fala para ele, ô Moisés, o que você está clamando a mim, rapaz? Eu não te dei um cajado? Diga ao povo que marche, fica na frente do Mar Vermelho e diga ao povo que marche. Todo mundo está sendo testado. No nosso avanço, na nossa fé, na nossa busca por aquilo que nós ansiamos em Deus, Ele vai testar a nossa fé, Ele vai testar para ver, sabe o que? Se essa oração que você tem, realmente você quer perseverar e você tem fé para que isso se realize na sua vida. Deus vai provar a sua oração, Deus vai provar a tua vida. Você está orando por quê? Qual
é o objetivo da sua oração? Qual o projeto que você tem colocado diante de Deus? Deus vai provar essa oração, muitas vezes, para que você mesmo veja se você está sendo perseverante ou se você desiste nas primeiras vezes que você tem que se arriscar. Se eu tiver que me arriscar, então eu desisto. Pois é, você mesmo vai enxergar aonde você vai arriscar, aonde você está disposto a arriscar ou não. Os discípulos estão dentro do barco, os 12. Jesus fala, entra no barco, atravessa aí o mar da Galileia. E numa determinada altura, a Bíblia fala que surge uma tempestade. E o barco está lá, levando a açoite das ondas. E os discípulos estão todos apavorados. E o povo está todo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui, não é possível. E Jesus simplesmente aparece de longe, caminhando sobre as águas. E eles olham para Jesus andando, eles não reconhecem Jesus, eles falam, é um fantasma. E eles ficam apavorados. Imagina, gente, aparece uma pessoa andando por sobre as águas de madrugada. Se Jesus ainda brincasse e fizesse assim, Jesus teve que falar de longe. Calma, gente, tem bom ânimo, sou eu. Ânimo é o quê? Coragem. Ânimo é coragem. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ânimo é coragem. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, eu dou autoridade para vocês vencerem também, porque uma coisa é você vencer no mundo, e outra coisa é você vencer o mundo. Tem muita gente que já venceu no mundo, é bom, é próspero, tem um casamento maravilhoso, não falta nada no mundo, mas ainda não venceu o mundo, não venceu o Satanás, não venceu, querido, as obras do mal, que é o que dá salvação, o crer em Jesus. Primeiro de tudo que você tem que vencer é o mundo. Mas tem gente que já venceu o mundo, mas não venceu no mundo. Mas a vitória que importa mesmo diante de Deus é quando você vence o mundo. Quero ouvir um amém? Amém ou não? E Jesus está lá. Então os 12 lá dentro do barco e Pedro, né, o mais ousado, ele fala, mestre, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus fala, rapaz, venha, pode vir. E Pedro ousou sair do barco, Pedro ousou caminhar sobre as águas. A fé que Pedro teve foi uma fé ousada, foi uma ousadia maior do que os outros 11 que estavam no barco, porque só ele disse, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, venha, porque Jesus quer que você também opere milagres no nível dele. Jesus quer que você opere sinais e maravilhas também no nível dele. Quando ele ressuscitou, estava dando instruções para os discípulos, ele disse, olha, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu já fiz. Por quê? Porque eu vou voltar para o Pai. Jesus não foi um Deus e não é um Deus egoísta. Mestre, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus respondesse, você é maluco, Pedro? Deixa de ser parvo, rapaz. Eu sou Deus, só eu posso caminhar sobre as águas. Fica aí na sua insignificância, você vai ficar dentro do barco. Esse tipo de milagre, poder, não foi feito para vocês mortais. Isso eu faço porque eu sou Deus. Não. Jesus falou, você quer caminhar sobre as águas? Você quer viver nesse mesmo nível? Venha. A própria fé corajosa de Pedro fez com que ele caminhasse sobre as águas. Essa é a diferença. Essa é a diferença da sua fé com a fé de quem está do seu lado. Pode ser que a fé da pessoa que está ao seu lado é uma fé para caminhar sobre as águas, e a sua ainda não. Se calhar a fé da pessoa que está do seu lado é uma fé para aceitar um desafio financeiro grande para fazer alguma coisa na igreja.
Se calhar você não tem fé para isso, aí você critica, esse negócio não é de Deus, esse negócio é do diabo, esse negócio... Não, querida, é simplesmente porque você não é sincero e fala, eu gostaria de ter esse nível de fé, mas eu ainda não tenho. Aí é muito mais fácil criticar. É muito mais fácil falar, é errado. Não. A partir do momento que você entra nesse nível de fé e vive o nível de milagre, você entra numa nova dimensão com Deus. Você entra num novo patamar, num novo território. Deus quer levar-nos todos para esse território. Só que nem todos terão a fé para entrar nesse território. Então, se você deseja e almeja um grande território, um grande lugar, um lugar importante, um lugar de poder, um lugar de autoridade, querido, você vai ter que se arriscar muito. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Não estou falando de arriscar um pouco, estou falando de arriscar tudo. Diga comigo, arriscar tudo. O tudo foi fraco, você viu, pastora? Arriscar tudo. Arriscar é tudo, querido. Com Deus é tudo ou nada. Jesus fala, quem comigo não ajunta, espalha. É isso. Tiago 2:21, a palavra diz, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão não foi chamado pai da fé de uma hora para outra. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e hoje você se torna o pai da fé. Não foi assim. E nunca será assim. A fé de Abraão foi provada constantemente em níveis diferentes. O primeiro nível, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da tua família que vai te criticar, sai do meio da tua família que é idólatra, sai do meio da tua família que não vai entender aquilo que você vai viver, sai para ti mesmo, como diz a palavra de Deus. Não basta você sair dos cenários e dos ambientes ruins, você tem que sair para ti mesmo, de algo que você não quer mais viver. Eu rejeito essa maneira de vida, eu rejeito essa maneira errada, interna de viver, e Deus falou, sai. O primeiro nível foi esse, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão falou, ok, vou sair, não sei para onde eu vou, não sei o que é para fazer, eu não sei, mas eu vou te obedecer, eu estou saindo. E Deus foi construindo o caráter de Abraão, até chegar no nível onde Deus fala, agora o teste vai ser grande. Abraão, depois de 25 anos à espera de um filho dele com Sara, porque Sara era estéril, mas quando Deus promete, querido, o milagre acontece, e nasceu o filho da promessa, e Deus pega e fala assim, Abraão, pegue seu filho, seu único filho, e vá para a região de Moriá, e lá você vai sacrificá-lo num lugar que eu vou determinar. Gente, pelo amor de Deus, Abraão poderia ter feito, não pai, pelo amor de Deus, eu te amo, eu te sigo, a gente já conversa, eu já te obedeci, poxa, você está pedindo para matar meu filho? Para provar o meu amor? Por ti, a minha confiança, a minha dependência? Porque Abraão cresceu vendo os pais sacrificando filhos a outros deuses. E Abraão obedece, a ponto da palavra dizer, e Abraão, ele realmente ia sacrificar, porque ele cria na promessa que Deus tinha dito para ele, que através de Isaque, ele seria pai de nações, que de Isaque, da descendência de Isaque, seria um povo, uma nação numerosa como as estrelas dos céus, e a areia do mar. Ele creu que mesmo matando o filho, Deus iria ressuscitar, mas ele precisaria ser aprovado. E a Bíblia fala que ele afasta, e quando ele realmente vai sacrificar o filho, o anjo do Senhor brada do céu, basta, Abraão, agora eu sei, diga comigo, agora eu sei
Ô querido, vai chegar uma hora que Deus vai testar-nos, porque Ele quer falar isso para ti. Agora eu sei, 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 agora eu sei que tu me amas, agora eu sei que eu sou importante para ti, agora eu sei que você depende de mim. Pessoal lá atrás, deixa eu ver se tem alguém dormindo. Agora eu sei, pessoal lá de trás da nave, da sala da justiça lá, da mesa de som e o caraças. Agora eu sei. Caraças não é palavrão não, viu gente? Amém ou não? Tem gente que desmaia. Meu Deus, o bispo falou caraças. É o caramba gospel. Agora eu sei. Deus vai testar. Te prepare. Agora, se você não tiver uma fé corajosa, um relacionamento com Deus, entrega, jejum, oração, se você não viver um relacionamento com Deus, quando chegar nesse dia você vai ser reprovado. Não tem o que fazer. Por isso que todo dia a gente está aqui, por isso que toda semana nós estamos aqui te alimentando, toda semana nós estamos, todo dia estamos buscando a Deus. Querido, faz parte, é assim. Porque antes da sua fé é necessária a obediência. Diga comigo, antes da minha fé é necessária a minha obediência. Não basta você falar que tem fé, você obedece? É muito fácil falar que tem fé, querido. Coisa mais fácil do mundo, eu tenho fé. Difícil é obedecer. Você sabe o que tem que fazer, todos nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Por isso que não estamos aonde deveríamos estar. Por isso que a igreja não caminha onde já deveria estar caminhando. Porque falta essa fé em nós, de vivermos o reino de Deus. Então, se você quer alcançar um novo nível com Deus, você precisa da tua fé. E essa sua fé vai entrar em ação. Não foi pelas obras que Abraão foi justificado? Então, fé e obras caminham juntos. Se você diz, eu tenho fé, bispo. Ok, mostra-me as tuas obras. Ah, eu não tenho, porque eu não tenho tempo. Eu não estou fazendo nada para Deus, bispo. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu tenho fé. Não. A fé que você fala que tem, ela tem que ser justificada pelas obras. O que você está fazendo? Quem está fazendo, não precisa nem falar que tem fé, porque as próprias obras justificam a fé. Porque se ele está fazendo é porque ele tem fé. Mas não precisa ficar vomitando, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu oro muito. Não, não precisa. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem as obras, ela é morta. Por isso que a tua fé precisa ter obras. Por isso que a tua fé precisa se manifestar através da fidelidade no altar do Senhor, com as suas contribuições, com os dízimos e ofertas. A tua fé tem que se materializar em obras sociais dentro da igreja. A nossa fé tem que se materializar dentro da participação dos eventos, das coisas, dos projetos da igreja, que são projetos de Deus, não são projetos meus, não são projetos do bispo Marcelo, não são projetos da bispa Bianca, são projetos de Deus para alcançar a tua família e as famílias de todos os outros que estão perdidos, e nós estamos orando e clamando para que essas famílias venham e sejam alcançadas também através da nossa vida. A grande dificuldade é que nós queremos ser homens e mulheres de Deus, de fé, mas sem obediência. Deus já falou contigo. Eu tenho certeza que se eu chegar com o microfone aí agora na sua boca e falar assim, você sabe o que você tem que fazer dentro do reino de Deus? Você sabe. Você sabe, bispo, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para aquilo, eu já fui isso, já fui aquilo, já fui aquilo outro, já fui aquilo outro. Eu sei o que eu tenho que fazer, o meu dom é esse, o meu talento. Você sabe. E a pergunta é, por que você não está fazendo? Por que você não está produzindo obras através do dom e do talento que Deus te deu? Por que nós estamos dando desculpas e mais desculpas e mais desculpas verdadeiras? Ai, bispo, mas são desculpas. Rapaz, estou recuperando da cirurgia, estou voltando ao normal, né?
Dá tempo de você ir embora ainda, gente. A palavra de Deus, ela é assim, ela sempre vai nos confrontar. A palavra de Deus é assim, você vai sair daqui assim, igual um lutador que está atordoado. Você tem que sair assim todo culto. Todo culto você tem que descer aquela escada errando. Meu Deus, hoje a lapada, meu Deus, eu preciso mudar isso na minha vida. Meu Deus, hoje Deus confrontou, Deus usou o bispo para, meu Deus do céu, meu Deus, eu entendi que eu estou todo errado. Só que nós vamos nos confortando no nosso cristianismo marromeno, nosso cristianismo domingueiro, o nosso cristianismo de espectador. Deus quer que você tome passos, querido. Não seja alguém que chega e fala: bispo, conta comigo, bispo, Deus tem um propósito na minha vida. Quando eu estou assim, passando por uns momentos difíceis na minha vida, quando eu quitar as minhas dívidas, quando eu tiver um carro, quando eu tiver isso, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um apartamento, quando eu tiver isso, quando eu tiver tudo bem, aí sim eu vou servir a Deus. Não, querido, pelo amor de Deus, você vai esperar servir a Deus quando você tiver o cenário perfeito? Você vai para o inferno achando que está melhorando, né? Deus quer que você sirva agora, do jeito que você está, com toda dificuldade, porque você é a resposta no meio do caos que você está vivendo. Você é a resposta de Deus no meio dessa turbulência toda. Deus quer te usar para resolver essa situação. E você vai fazer o reino de Deus juntamente, porque aquilo que você faz no reino de Deus, e aprende no reino de Deus, e cresce no reino de Deus, vai te amadurecer e te dar estrutura para você vencer lá fora, para você vencer as suas batalhas internas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e o resto vai ser resolvido em nome de Jesus. Aí você pede tudo para Deus, aí Deus resolve a tua vida, aí você, pensando bem, e vamos dando desculpas, e vamos nos desconectando do ministério, daquilo que a igreja te envolve, e aí você volta a fazer as tuas coisas. Sabe por que as pessoas desistem? Por medo. Se eu não trabalhar nesse dia, se eu abrir mão desse dia de trabalho para fazer alguma coisa da igreja, vai faltar, eu vou ficar pobre, eu vou, sei lá, o que passa. É medo. Tem gente que não abre mão. Eu tenho que fazer hora extra. Não quer abrir mão de 2 horas para participar de um culto do Arena, num culto, sei lá. A pessoa ganha 10 euros em 2 horas extras, e perde um culto, e perde uma bênção, e perde uma visitação, e perde um milagre. Por quê? Porque a pessoa está colocando o dinheiro em primeiro lugar. Não estou falando para você abrir mão de tudo e ficar rodando dentro da igreja, não, gente. Eu odeio isso também. Mas é equilíbrio. Tem coisas que Deus vai colocar diante de ti para você abrir mão. Vamos lá, vou fazer um teste contigo. Tcharam! Para que você escolha, pareceu bem ao Espírito, eu abri mão disso para viver algo de Deus. Pareceu bem ao Espírito. E aí quando você abre mão daquilo que você acha que se você não tiver e não fizer, você vai morrer. Aí quando você está lá fazendo as coisas de Deus, aí Deus fala: vamos abrir a porta da esperança, Maoê! Aí abre a porta da esperança, está lá o teu marido que você está procurando, está a tua esposa que você está procurando lá no reino, está alguém lá que fala: olha, eu tenho um trabalho para ti. Quanto você está ganhando? Estou ganhando 1.000 euros, bispo. Olha, esse trabalho você vai ganhar 3.000. Fazendo o reino de Deus. Você vai encontrar a cura dos seus filhos, a libertação dos vícios, fazendo o reino de Deus. Mas não, você está muito ocupado lá fora, você não pode parar 1 minuto, você não tem tempo nem de orar em casa, não tem tempo nem de louvar, não tem tempo nem de fazer um jejum. Bispo, se eu fizer um jejum, minha barriga vai doer. Frouxo. Vai dar dor de cabeça, mas é para dar mesmo, depois passa, é o teu corpo clamando. Não, você não vai se esforçar mais, você não vai arriscar mais, você tem que ficar aqui mesmo enchendo o bucho de carboidrato.
Você não pode ir para o nível seguinte. O nosso próprio corpo vai nos boicotar. Você não pode ir para o próximo nível. Você tem que ficar aqui nesse nível mesmo. Querido, toda vez que você for consultar a tua carne para fazer algo para Deus, ela vai falar: cê é louco, não compensa. A nossa carne sempre vai lutar contra as coisas de Deus. Por isso que você tem que falar: carne, cala a boca aí. Em nome de Jesus, eu vou obedecer porque eu vivo pelo Espírito. Eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo pelo Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito. Então, corpo, você vai se submeter porque eu vou te subjugar. Porque o meu relacionamento com Deus, a minha renúncia, o preço que eu tenho que pagar é muito maior. E aí Deus vê esse resultado, querido. Quantas vozes se levantam contra as decisões que nós precisamos ter? Quantas vezes nós já falamos: olha, a partir de hoje eu vou fazer isso. A partir de hoje eu vou ser mais, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia, bispo. Aí, querido, acontece, rapaz, aparece aquela pessoa que há 15 anos não falava contigo para falar naquela hora que você determinou para ler a Bíblia. Tudo que você decide fazer para Deus, aparece sempre alguém para te distrair, para te desviar. Quando você ia orar, quando você ia começar aquela meia hora de oração em casa, chegou aquela visita, chegou não sei o quê, aconteceu alguma coisa. Sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. É muito fácil ficar na zona de conforto e arriscar a vida, querido. E às vezes criticamos quem está pagando um preço. Temos que ser mais como Paulo. Temos que ser mais como Epafrodito, que arriscava a sua vida por amor ao reino, para ajudar Paulo. Eu acho que nós estamos nos arriscando pouco para viver a obra do reino. Acho que nós estamos arriscando pouco para termos o resultado que nós estamos tendo. Eu creio que nós podemos fazer mais. Eu creio que nós podemos nos arriscar mais. Eu creio que nós podemos levar a igreja do Senhor para um novo patamar, para um novo tempo. Se você acha e sabe que você não está se arriscando, você não está indo mais além. Você está contente com o teu cristianismo? Você está contente com a tua vida com Deus? Você tem que colocar diante de Deus isso. Será que eu estou vivendo a plenitude de Deus? Será que eu estou obedecendo a Deus? Não permita que o medo te tire da rota do se arriscar. Não permita que o medo, que as vozes do diabo na tua mente, o escudo da fé, que impedem que os dardos inflamados do inferno de Satanás tenham acesso à nossa mente. Não vai dar certo não, desiste, para, não compensa, não, abre mão desse negócio de igreja de Deus, vai buscar a sua vida, vai realizar os seus sonhos, esse negócio não vai te levar a nada. E as vozes do inferno, você não vai conseguir, você é um derrotado, você não nasceu para vencer, você nasceu para ser pobre sempre, você nasceu para ser derrotado sempre. Você não está vendo seus pais, sua família toda, você acha que você vai ser o único que vai... O inferno fica buzinando na nossa mente. Nunca permita que essas vozes tenham acesso à sua mente, ao teu coração, e te tirem da rota do se arriscar para Deus. Se arrisque, querido. E se eu fizer tudo, bispo, e se eu fizer tudo e não acontecer nada? Querido, eu prefiro fazer tudo e dar com a cara na parede do que eu não tentar, do que eu não fazer. Faça. Deus vai te surpreender. Todas as vezes que eu decidi obedecer a Deus, desde a minha saída do Brasil, vim sem dinheiro, muita gente julgando, criticando, deixei pai, mãe, irmão, cachorro, amava minha cadelinha pitula. Vim aqui no aeroporto, 2 horas ali sem saber para onde ir. Pareceu bem ao Espírito Santo, eu senti algo forte de Deus.
E os perrengues todos, de imigrante, eu passei, querido, todos. Tudo que você falar, mas duvido que o bicho passou fome, eu passei. Mas duvido que o bispo não tinha... Passei. Duvido que o bispo morei. Duvido que o bispo não tinha dinheiro para... Passava uma semana com 10 euros. Você consegue passar uma semana com 10 euros? Eu passava. Eu comia um pão com manteiga por dia. Durante muito tempo. Chupava rebuçado à noite para segurar a fome até o dia seguinte. E Deus provando meu coração, e na igreja, e ensaiando. Morei 1 ano sem ter a chave da minha casa. Tinha que pedir para comer a comida que eu comprava na casa do senhorio que eu morava. E muitas outras coisas mais. Mas hoje eu não estou aqui para falar isso. Eu estou aqui para falar que, diante de todas as provações que eu tive, dentro dessa minha caminhada, eu fui sendo provado e aprovado. Nunca desisti. Nunca olhei para trás. Eu vou voltar. Não, nunca. Era para frente. O melhor de Deus está para frente. O melhor de Deus para a sua vida nunca está para trás. O melhor de Deus para a nossa vida está sempre para frente. Faz assim, para frente, para você nunca mais se esquecer. Para frente. O melhor de Deus para a sua vida sempre está para frente. Nunca para trás e nunca para o lado. É para frente. Se você não tem fé para ir para frente, é porque a tua fé não está corajosa. Aí você vai olhar para trás. Deixa eu ver aqui aonde eu estou seguro, o ambiente que eu conheço. Deus olha o nosso coração, querido. Confie no Senhor com todo o seu coração, com todo o teu entendimento. E não se apoie na própria força do teu braço, querido. Pedro caminhou sobre as águas, sim ou não? Caminhou, ele foi ousado. Só que ele também errou, ele afundou. Mas ele caminhou. Então, durante o processo daquilo que você decidiu fazer da forma correta, algumas coisas nós vamos errar. Mas Deus vai corrigir-nos, Deus vai falar conosco. Deus vai nos ensinar, Pedro, por que você olhou para a onda? Por que você olhou para a dificuldade? Você tinha que ter olhado para mim, você tem que ficar com os olhos fixos em mim. Tem de fé, fica tranquilo. Você caminhou sobre as águas, vão surgir ondas, mas você vai prevalecer, fica de olho em mim, não olha para a circunstância, não seja guiado por vista, mas você tem que ser guiado pela fé, você tem que ser guiado, olha para mim. É o nosso dia a dia. Hoje nós não temos um mar para as pessoas caminharem sobre o mar, mas nós estamos vivendo como Pedro todos os dias. Você quer isso? Então vem, pode vir. E no meio da nossa caminhada, nós estamos olhando para o lado. Não vai dar certo. Não sei o quê. Eu vou voltar. Eu vou lá para a terrinha de novo. Não vai dar certo, não vou conseguir. E caminhamos no nosso dia a dia com medo. Se você não olhar para Cristo, não priorizar o reino de Deus, não amar o relacionamento de Deus, não atrair a presença de Deus, realmente você vai afundar, querido. Não tenha dúvida sobre isso. Renuncie tudo. Renuncie tudo. Renuncie tudo por amor a Cristo, querido. E para finalizar, o jovem rico, você conhece essa história. O jovem rico, diga comigo, rico, milionário, multimilionário. Ele era crente. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou, você não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, aquela coisa toda. E o rico, mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, nasci no lar cristão. Quando balançava o meu bercinho, cantava aquela música, El Shaddai, El Shaddai. Jesus falou, você quer ser perfeito? Vá, vende tudo que tu tens.
mexeu com aquilo que ele mais amava. Vá, vende tudo que tu tens, dê aos pobres, depois você volta e segue-me. O jovem rico tinha fé, mas ele não tinha fé para se arriscar e colocar Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas, porque era isso que ele estava falhando. Jesus foi logo direto: vende tudo que tu tens. Ele falou: ixi, não dá, não consigo, porque a Bíblia fala que ele saiu triste. Por quê? Porque ele não arriscou a sua fé em ir além. Ele preferiu se basear e viver amando os bens materiais muito mais do que a Deus. Ele falou: não estou pronto para esse nível de renúncia, mestre, que você está me pedindo. Até que eu gostaria, mas eu não estou pronto para esse nível de renúncia que você está me pedindo. E saiu triste. E os discípulos, e Pedro falou: mestre, nós que abrimos mão de tudo, e nós que largamos o nosso emprego, e nós que largamos a nossa fonte de renda, e nós que abandonamos tudo por ti. Jesus falou: eu em verdade vos digo, que aquele que deixa pai, mãe, deixa papagaio e cachorro, deixa toda a gente, abre mão de tudo, e me ama acima de todas as coisas, esse vai ter 100 vezes mais aqui na terra, e não sei o que, ainda vai ter a vida eterna, mas com perseguição. Não vai ser chuchu beleza não, vai ter 100 vezes mais ainda aqui, vai ter a vida eterna, mas vai ter com perseguição. Você vai ter que se arriscar constantemente, para que você não negue a Cristo. E Deus vai provar o nosso coração, querido. Você precisa estar disposto a arriscar tudo. Eu deixei tudo. Quando eu vim embora para cá, eu deixei tudo. Tudo. Quando Abraão foi chamado, ele deixou tudo. O pessoal do louvor pode vir. Ele deixou tudo. Quando Eliseu estava trabalhando lá, na junta de bois, e fazendo tudo, o profeta Elias chegou, jogou a capa sobre ele e falou: você já sabe o que eu fiz? Ele falou: então deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Matou os bois, fez um churrasco, destruiu o carro de trabalho dele, fez um churrasco com tudo, publicamente, para toda a gente lá que ele conhecia. Ele estava falando: olha, de hoje em diante eu não volto mais nesse trabalho, de hoje em diante eu sou profeta, de hoje em diante eu decidi viver a vontade de Deus na minha vida, então não tem como eu retroceder, não tem como eu olhar para trás. Querido, quando você decide por Cristo, quando você diz: eis-me aqui, Senhor, quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Essa é a palavra de Deus. Então, se você optou por Jesus, se você entregou sua vida a Jesus como Senhor da sua vida, acabou. Você tem que viver isso para o resto da sua vida. Você pode viver lá fora, você pode ter o teu trabalho, você deve, você pode trazer o sustento para a tua casa e deve, você pode querer viver o melhor lá fora, amém, e glória a Deus, e tem que ser assim mesmo, mas você tem que dar a Deus a parte que pertence a Ele. O melhor que você tem, de tudo teu, tem que pertencer ao Senhor. Fique em pé onde você está, querido. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Por isso que Jesus diz: olha, quem não negar-se a si mesmo, carregar sua cruz, e me seguir, não pode ser meu discípulo, não é digno de mim. Que nessa manhã você tenha tido esse entendimento. Será que a minha fé tem sido uma fé corajosa? Será que a minha fé tem sido uma fé para se arriscar, para fazer algo além? Será que a minha fé tem sido uma fé para alcançar pessoas, ou eu estou preocupado apenas com o meu próprio umbigo? Será que a minha fé está olhando para o lado, ou a minha fé é uma fé egoísta, onde eu só estou preocupado comigo? E os outros que se lixem.
Será que eu estou preocupado em ter o melhor na minha casa e a casa do Senhor de qualquer jeito? Se você tiver esse entendimento, a casa do Senhor precisa estar bem, para que a minha casa esteja bem. Ah, querida, aí você entendeu o princípio de prosperidade. Aí você entendeu um princípio espiritual. Feche os seus olhos onde você está. Deus chamou-nos a todos, sem exceção, para fazermos algo para Ele. Todos aqui foram chamados, querido. Mas nós precisamos arriscar tudo. Tudo. Não pare no meio da jornada, não desista. Bispo, mas está sendo difícil, não tem problema. Continue. Quando você terminar de nadar, de atravessar, você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, ainda bem que eu não parei no meio do caminho. Quanto mais alto você desejar, querido, maiores serão as lutas, mais você vai ter que se arriscar, mais você vai ter que estar nas mãos de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Revele a nós os passos que precisamos para te seguir. Ajude-nos, Pai, a termos coragem. Fortalece o nosso homem interior com determinação, para que essa igreja seja uma igreja que arrisque. E quando parecer que estamos prestes a perder tudo, nós iremos confiar em Ti do mesmo jeito, porque não temeremos mal algum, Senhor. Nós iremos Te seguir de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nenhum preço é maior do que o preço que o Senhor pagou na cruz por nós. Eu te convido a levantar suas mãos e declarar isso para Deus. Eu confio em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Oh Pai, eu coloco a minha vida, o meu coração diante de Ti nesta manhã. Pai, eu vou te pedindo perdão por não ter colocado o Teu reino em primeiro lugar. Deus, eu te peço perdão por não priorizar o Teu reino, por não priorizar a Tua presença, por não priorizar, por negligenciar muitas coisas que eu sei que eu preciso fazer e não tenho feito. Vai orando, vai clamando, vai declarando diante de Deus, vai refazendo a sua aliança, vai reconstruindo o teu relacionamento com Deus, vai reconstruindo o teu altar diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele quer te curar. Só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo. É essa santidade de Deus, de Cristo, que nos santifica. Santifica-nos na Tua verdade, na Tua palavra, Senhor. Não há outro como Tu. Ajude-nos a honrá-lo, Senhor. Não há outro como. Com tudo que temos, com tudo que somos. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse confronto. Pai, que cada um aqui neste lugar saia ansioso por mudança. Saia, Senhor, com um coração corajoso. Eu peço-te, Deus, uma unção de coragem sobre cada vida aqui, Senhor. Uma unção de ousadia, uma unção de intrepidez, uma unção para darmos passos em direção a territórios
que sempre olhamos de longe, mas sempre tivemos medo. E esse medo hoje vai embora em nome de Jesus. Diga comigo: eu repreendo todo espírito de medo agora em nome de Jesus. Todo medo que me faz parar, todo medo que me faz paralisar, todo medo que me deixa prostrado, todo medo que me faz olhar para trás e querer viver as coisas do passado, eu rejeito na autoridade do nome de Jesus todo medo, em nome de Jesus. Neste lugar, todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar, todos os dias, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. Aleluia, querido, que Deus te abençoe. Eu me sinto muito bem. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento, a paz que te dá autoridade sobre todas as lutas e batalhas da sua vida. Nada vai te parar, nenhum dos planos do Senhor será frustrado na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abrace aí umas 10 pessoas. Deus te abençoe grandemente. Hoje à noite eu queria te convidar a estar aqui. Será a volta do Revisão de Vida. Nós teremos a presença do cantor Rock, um cara abençoadíssimo, está cantando em todo o Brasil, e nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de tê-lo aqui conosco. Então venha comemorar, vamos fazer uma grande festa hoje à noite aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida.